Bom, muito bem, vamos falar de milho? Vamos falar dos preços de milho, da vida à luz, do ar, preços do milho, cotações do milho, oferecimento Risa Sementes, a revolução na pecuária brasileira. Davi. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Está no vermelho a 90,30 e o janeiro agora 94,65, o março 98,20. Olha a disparidade, né? 94, 98, depois 94, depois 90. Isso sem Conab, hein? Ou tem Conab aí, amigo? Olha, João, com relação ao mercado aí do milho, aparentemente eles não deram muita bola para a Conab também, né? Porque a Conab, ela reduziu a safra em 4,3 milhões de toneladas, a primeira safra. Foi muito conservador na redução. A realidade dos campos é outra, né? Então, as perdas são bem maiores. Vou dar um exemplo aí do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que é o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, na primeira safra, que disputam o primeiro lugar na produção nacional. Então, aparentemente, se tivesse tudo certo, clima tranquilo nos dois estados, em função do crescimento da área, ambos poderiam colher com condições ótimas 7 milhões de toneladas, porque plantou com alta tecnologia. A grande questão que a Conab trouxe no relatório de hoje, 6,4 milhões de toneladas para o Rio Grande do Sul, só que no Rio Grande do Sul você não encontra ninguém falando que vai colher mais que 4. Então, só aí são 2,4 milhões de toneladas a menos na oferta que deveria aparecer. Pelo menos uma parte disso deveria aparecer, porque o número veio muito otimista da produção. Paraná também sofreu muito com a seca. A estimativa da safra 2,7, ela está muito otimista também no Paraná. Santa Catarina, 2,9, está otimista demais. Então, esses 24,8 milhões de toneladas previstos, no momento, nessa condição de safra, dificilmente nós vamos passar de 20, 21 milhões de toneladas. Existe um buraco aí de quase 5 milhões de toneladas em função do clima nesse momento. Ainda pode perder mais, porque o clima não está regular, essa é a questão. Com relação ao mercado ali da B3, que ele está mostrando aí do meio do ano para frente, as cotações um pouco mais frágeis, aí sim, porque nós começamos a plantar a safrinha, já está andando o plantio da safrinha vai ser dentro do período ideal, até o mês de fevereiro, vai se plantar mais de 90% das lavouras, ou seja, se o clima for favorável, tudo tranquilo para se colher uma grande safrinha. Então isso é tudo possível. E o número da Conab de 86,3 milhões de toneladas, da estimativa da safrinha, é totalmente viável. Mas a safrinha é uma coisa que está começando a ser plantada agora. Então, por isso que a B3 está jogando as cotações do meio do ano para frente aí em valores bem menores, e as cotações agora, até maio, principalmente, nós vamos vendo cotações bem acima de R$90, aí, 93, 96, 98, porque o mercado está olhando o valor do milho importado. Nós vamos precisar importar milho no primeiro semestre para atender a demanda, e hoje, para importar milho, ele chega acima de R$100 a saca. Então, 98 a 106 reais hoje que se liquidaria nos portos. Então, no primeiro semestre, o balizador vai ser o custo do importado. No segundo semestre, como nós vamos exportar milho, que vai mandar no mercado, vai ser o milho exportado nos portos, que é daí na faixa de 85 a 90 reais aos níveis de exportação. Então, com relação a milho é isso. A Conab também com dados muito otimistas, precisaria corrigir para baixo, para dentro de uma realidade. E o mercado nacional aí hoje, Rio Grande do Sul aí falando de 95 a 100 reais aí o comprador no milho FOB, não está conseguindo oferta, porque o pouco que está sendo colhido, ele está sendo usado para quitar contrato, ou o produtor está segurando, esperando aí, que eu já comentei ontem, tem muito produtor gaúcho acreditando que vai vender a 110, e daí ele está segurando, e não é difícil de acontecer, porque a safra gaúcha é muito menor que o consumo. A safra do Paraná está sendo colhida e o pessoal está entregando em cooperativas
poucos estão fixando ou vendendo, a cooperativa está segurando para consumo próprio, então não está tendo muito giro de negócio de milho, mas o mercado segue firme. Tá, vou pedir para o Davi colocar o vídeo que o Luiz Fernando Munareto, um especialista, um analista, nos mandou hoje, lá de Sertão, Rio Grande do Sul. Veja se isso é milho que se apresente. Solta o vídeo aí do Luiz Fernando Munareto. Ó, isso aqui tudo espiga sem formação de grãos. Isso aqui tem um pouquinho de formação, sem formação. Ali uma que formou, sem formação de grãos. Esse é o cenário aqui do milho, da propriedade aqui do segurado que eu estou fazendo. Davi, você tem duas telas. Põe as telas aí, as fotos com destaque. Vlamir, você está vendo aí no seu retorno? Olha na mão do Munareto. Não enche a palma da mão, rapaz. Que é isso? Hein, Vlamir? Esse parece aquele milhinho lá que usa em conserva, né, João? Aquele milho que o milho boa conserva, que não tem grão. Para servir de ironia, né? Que loucura. O Gabriel Fensky está dizendo que em Santa Catarina as perdas do milho estão entre 40% a 80%, e quanto mais tarde plantado, maior a quebra, Vlamir. É verdade, ele não está falando nada fora da realidade, porque eu passei ali em Santa Catarina, passei em vários locais, passei na região norte de Santa Catarina, tradicional produtora de milho, e você vê mesmo com a alta tecnologia empregada ali na região, as lavouras estão muito prejudicadas pelo clima, né? Então, perdas gerais, aí, que nem eu citei ontem. Eu nunca tinha visto lavouras tão ruins em qualidade em função do clima na região de Vacaria, uma região muito importante na produção de milho, região de alta produtividade. Ali é muito comum ver produtor colhendo na faixa de 12 mil quilos por hectare, João. E eu acho que ali é 4, 5 mil ali, e é difícil alguns 6, talvez, ou seja, pelo menos 50% de perdas, e algumas lavouras ali o pessoal acha que não vai colher nada. Então, tem dois região muito importante. Tem dois contraditórios aqui. O Antônio Botaro está dizendo o seguinte: mas se a safrinha for recorde, então eu acho que compensa o preço de agora, os números de agora. O Maurício Lemos de Ribeirão diz assim: o relatório da Conab considera a segunda e a terceira safras. Números atuais, a CBIOT já está precificando para cima, significando que as quedas acentuadas, mas ainda difíceis de serem avaliadas com precisão. Diz o Maurício Lemos. Não entendi bem, Maurício, mas pelo que eu entendi, ele diz assim: é complicado jogar pedras nesse instante. O primeiro semestre do milho vai ser bem mais forte que o segundo. O segundo só vai conseguir repetir o primeiro semestre se não tiver problema na safrinha. Aí sim vai manter cotações altas o ano inteiro, maiores, né, vamos dizer assim. Mas a tendência é, pelo menos até maio, as cotações serem muito maiores do que vão ser no segundo semestre de julho em diante, quando estiver colhendo a safrinha. Então, a safrinha, que nem eu já comentei, ela vai girar o mercado de exportação, né? Porque nós vamos ter uma demanda no segundo semestre, aí, no máximo de 45 milhões de toneladas, e pelas projeções da Conab vai colher 86. Eu acho que é possível, porque vai ser plantado na época certa, se chover bem até abril, começo de maio, vai se colher bem, e aí tem esse potencial de colher uma grande safrinha, e aí terá que exportar praticamente metade dela. Isso vai fazer com que o mercado gire em cima do valor da exportação, que é esses patamares, 85 a 90, 92 nos portos, que deve girar aí o segundo semestre. O Ayrton Oliveira conclui o seguinte: João Batista, está difícil discutir esses números da Conab. Vlamir, até você está desanimado com a Conab. Como você analisa uma mentira sabendo que a realidade é outra? É difícil, hein, Vlamir? É difícil, né, João? Tomara que eles revejam esses dados aí e não deixe para esperar lá no meio de fevereiro. Lá no meio de fevereiro nós já vamos estar com quase 50%, 60% da soja colhida, o milho da safra de verão quase todo colhido. E aí é muito tarde, né? Então tem que rever já. Então, tomara que o Ministério consiga fazer com que saia uma reavaliação dos dados aí, uma nova pesquisa, pelo menos pesquise aí junto aos estados mais afetados pelo clima, né? Não precisa, que nem Goiás está dentro. Goiás é um estado que está dentro da normalidade, né? O clima em Goiás está muito bom. Então não tem nada de divergências em Goiás. Mas no sul tem bastante, no Mato Grosso do Sul
tem bastante. Pega o Mato Grosso do Sul, a Conab trouxe aí soja 12,6 milhões de toneladas. Você pega ali no Mato Grosso do Sul, o setor acredita que dificilmente chega a 10, uns falam em 9. Então, é uma diferença importante, né? Então, lembrando que nós somos o maior exportador mundial de soja. E tudo que a gente fizer, o mercado olha. Se a gente está fazendo um otimismo demais na safra, ele acaba refletindo em cotações menores. A gente perde dinheiro. Nós estamos perdendo dinheiro nesse momento. Acho que vamos concluir com a opinião do Alexandre Oliveira. Por termos um país continental, às vezes é difícil agradar todo mundo, né? Tá bem lá em cima, tá ruim aqui embaixo, o pessoal de baixo reclama mais. Vlamir Brandalize, que bom ter você ao vivo para a gente refletir os números atuais. Sai a notícia, pimba. É isso que o produtor precisa saber. Goste ou não, é a realidade do que nós temos. Às vezes exageradas, às vezes faltando, mas estamos refletindo. Certo, Vlamir? Muito obrigado e um grande abraço. Até amanhã. É isso aí, João Batista. Vamos ver até amanhã aí, mas provavelmente esses dados da Conab já ficou no retrovisor, né? Durou uns minutos e já perdeu validade, né? É uma validade muito curta. Até amanhã. Que absurdo. Tá bom, Vlamir. Muito obrigado pela sua participação.